Então vamos aos destaques de hoje. Vereador afirma que usuários do transporte coletivo pagaram por 600 ônibus novos entre 2013 e 2018, mas só receberam 195. E vídeo na internet de garoto urinando em pote de manipulação de Tucumã gera desconforto na população e fiscais da prefeitura apreendem carrinho irregular. E no Dia Nacional da Saúde vamos esclarecer sobre a lista da mortalidade no estado e, claro, falar sobre prevenção. Trânsito. O fluxo na rotatória da Suframa, no Distrito Industrial, tem trânsito lento em todas as entradas e saídas e carregado, é muita carreta também, misturado com veículo de passeio, então complicado por lá. Trânsito sem alteração na Avenida Maceió, nos dois sentidos, segundo o IMU. Isso são informações da última hora. Aqui pelo aplicativo Waze, quem vai trafegar pela zona oeste e centro-oeste, a Avenida Pedro Teixeira, por exemplo, desde a Praça de Alimentação até a Constantino Nery, com o trânsito lento. A Avenida Brasil do Boulevard Álvaro Maia, em direção à Prefeitura de Manaus, o fluxo é intenso, mas não há ocorrências. A Avenida São Jorge, trânsito moderado, ali próximo ao cruzamento com a Jacira Reis. Ali por diante, a Coronel Teixeira, em direção à Ponta Negra, com fluxo moderado também no sentido centro-bairro. Já no Lírio do Vale, ali próximo da Coronel Teixeira também, o trânsito é intenso, é lento, principalmente na rua principal, Avenida Laguna, perdão, o nome da rua, né? Rua principal é a Avenida Laguna. Na zona centro-sul, a Desembargador João Machado, no sentido do centro para o bairro, ou seja, do Viaduto de Flores para o Alvorada, para o Campos Elíseos, o trânsito é normal para o horário, mas com a caixa ficando cheia com o passar dos minutos. E na zona norte da capital, a Max Teixeira também com o trânsito ficando mais carregado no sentido centro-bairro, mas sem alterações, sem registro de colisão ou acidente. Agora são 5h mais 4 minutos. Vamos para a nossa primeira matéria, produzida pelo Bruno Elander, que fala que a população pagou por 600 ônibus novos entre 2013 e 2018, mas só recebeu 195, afirma o vereador. Conte aí, Bruno. Os usuários do transporte coletivo convencional de Manaus pagam embutido na tarifa de R$ 3,80, R$3.300.000 por mês às empresas de ônibus para a renovação da frota. Por ano, são 40 milhões. E de 2013 a 2018, a soma chega a R$ 240 milhões para a compra de novos ônibus. As informações são do vereador de oposição Chico Preto, do PMN. Para chegar a essa conclusão, o parlamentar usou um estudo elaborado no âmbito da UNB, Universidade Federal de Brasília, e apresentado no Congresso Brasileiro de Custos em 2017 em Florianópolis. A pesquisa apresenta planilhas de composição de custos do sistema de transporte em capitais como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, João Pessoa e Manaus. Conforme a tabela, a fatia de 7,71% da tarifa manauara destinada à renovação da frota é a segunda maior entre as capitais pesquisadas. Dos R$ 3,80, 30 centavos equivalem ao item depreciação. Chico Preto ressalta que o cidadão paga, mas não tem o retorno. Ele paga para que os empresários possam trocar os ônibus. O empresário não tira do lucro dele. O lucro do empresário está garantido num item da planilha. O lucro, assim como estão garantidos o pagamento do trabalhador, tudo isso somado, hoje a tarifa dá R$ 3,80. Na tarifa de R$ 3,80, chega a R$ 3.300.000 por mês. Em 12 meses, a gente está falando de 40 milhões no final do ano. Em 2013, a quantidade de vezes que a catraca rodava por mês era de 14 milhões de passageiros. Hoje, esse número de passageiros chega numa média de 11 milhões e meio. Caiu o sistema? Caiu, fato. Mas a tarifa aumentou, não diminuiu o valor que ao final do ano o sistema de transporte coletivo acumula para um único objetivo: garantir a substituição dos ônibus na cidade de Manaus. O parlamentar afirma que com o dinheiro é possível comprar 600 ônibus novos. Vem agora a pergunta: quantos ônibus foram trocados na gestão do prefeito Arthur Neto? Eu lhes respondo: foram 195 ônibus no período de 2013 a 2019. Só que
o valor acumulado chega, sem correção, a 240 milhões de reais. Um ônibus que não é articulado, ele custa algo próximo a 400 mil reais hoje. Em 2013, esse ônibus era mais barato. Mas vamos fazer aquela conta de padeiro, simples, linear. O sistema de transporte coletivo acumulou dinheiro para a compra de 600 ônibus novos. Em dezembro do ano passado, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou uma auditoria nas empresas do sistema de transporte público convencional. Em fevereiro, a CEMEF, Secretaria Municipal de Finanças, concluiu o levantamento e entregou à AGEMAN, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Manaus, que prometeu divulgar o resultado em breve. Até hoje, as informações não se tornaram públicas e, no mês passado, a Prefeitura de Manaus publicou um decreto de intervenção financeira no sistema por 90 dias. Durante a entrevista coletiva, o prefeito disse querer saber se as empresas estão enviando dinheiro obtido em Manaus para filiais em outras cidades. O vereador Chico Preto lembra que a própria Câmara Municipal de Manaus já fez uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e identificou desvio de verbas em 2004. 22 centavos foi o resultado da CPI da Câmara Municipal de Manaus em dezembro, no final de 2004, que no relatório final concluía que durante um certo período a passagem do transporte coletivo continha um valor a maior de 22 centavos em cada passagem. E a CPI conclui pedindo o indiciamento do então prefeito Alfredo Pereira do Nascimento, do seu Pedro Carvalho e de outras figuras pelo desvio durante esse período de 22 centavos em cada passagem, totalizando em 2004 280 milhões de reais. A reportagem apresentou as informações prestadas pelo vereador ao IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, e não obteve retorno até o fechamento desta edição. Então, tá aí alguns números. Eu falei com a IMU por volta de meio-dia, né, e agora há pouco, cerca de 4 horas da tarde, 4h10, nós recebemos a ligação da assessora, né, pedindo pra gente prolongar o deadline para que eles pudessem enviar a resposta, apurar direitinho, né? Como eu falei, como o assunto foi discutido hoje pela manhã na Câmara, né, que a nossa reportagem é ao ar 5 horas, e que se eles quisessem enviar a resposta mesmo assim, durante o jornal a gente pode abrir e trazer a resposta do IMU, ou então amanhã, né, para saber os números que eles apresentam, né, porque o vereador apresentou números lá na Câmara, né, vamos saber se o IMU tem números para apresentar também que rebatam essas informações. Acho que certo que é uma caixa de Pandora, a gente não sabe nessa planilha de custo aí. O vereador precisou buscar um relatório apresentado por pessoas da Universidade de Brasília em Florianópolis, num fórum, em 2017, para poder fazer os cálculos, né? Então, se um vereador tem essa dificuldade toda para conseguir os dados da planilha, imagina eu, um cidadão, um usuário do transporte público que paga o R$3,80, né? Então, o IMU tem essa responsabilidade, e, na verdade, o interventor, né? A intervenção financeira tem essa responsabilidade de trazer para a sociedade esses números, já que a promessa é essa de abrir a caixa preta. E chama atenção isso, né? Que nós... É o que a gente sempre fala, a gente não anda de graça no ônibus, a gente anda nesses ônibus velhos pagando e pagando caro, e a gente ainda paga para que eles renovem a frota, coisa que eles não fazem. Só para explicar ao ouvinte que não estiver por dentro do termo deadline, um termo jornalístico utilizado, é o período que a gente dá ali as assessorias, para que eles nos deem algum retorno, até para que nós possamos trazer a reportagem com as informações mais completas possíveis ao ouvinte. Mas, claro, deixo o espaço aberto à Prefeitura de Manaus, ao Instituto, que a qualquer momento quiser se pronunciar sobre este assunto, sobre esses números apresentados pelo vereador de oposição Chico Preto na manhã de hoje na Câmara Municipal de Manaus. O certo é que a população não está satisfeita nem um pouco com o transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. E um outro assunto que virou polêmica, gerou muitas visualizações, muitos comentários nas redes sociais, principalmente. O vídeo, acho que você está nos escutando, deve ter visto pelos portais, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais, de um garotinho urinando em um pote de manipulação de Tucumã, em uma barraquinha de venda do produto, aqui no centro da capital. Gerou um desconforto enorme na população. E a gente traz a reportagem do Ítalo. Ele foi conversar com um especialista para entender que tipo de riscos isso pode ocasionar à saúde da população, e daqui a pouquinho a gente traz
a resposta do que a prefeitura fez a respeito desse assunto. Quem mora no Amazonas, se não provou, já ouviu pelo menos falar no tucumã. Um fruto redondo de cor laranja, bastante fibroso e rico em vitaminas A, B1 e C, tendo um alto poder antioxidante responsável por prevenir o envelhecimento. Talvez por conta de tantos benefícios que muitos amazonenses não resistem a um tucumã, principalmente no café da manhã ou lanche da tarde. Aliás, o fruto está tão incorporado à cultura do Amazonas que ele integra um dos sanduíches mais regionais do estado, o X-Caboquinho. Fácil de ser encontrado em barraquinhas de cafés, acompanhando a tapioca ou o pão, é necessário ficar atento onde você compra e consome o tucumã. Nesse fim de semana, por exemplo, circulou um vídeo na internet em que um garoto de aproximadamente 10 anos urinou dentro da vasilha onde se manuseava o tucumã no centro da cidade. O menino está em uma barraquinha ao lado de seu possível responsável. Com a vasilha apoiada ao chão, ele urina dentro dela e logo em seguida descarta o xixi. Após o procedimento e com o suporte ainda sujo de urina, ele devolve o artigo para junto dos tucumãs, posteriormente comprado por alguém. A nutricionista Kelly Barbosa explica que toda essa situação é favorável para gerar uma intoxicação alimentar, que é uma reação à comida ou à água contaminadas durante o preparo, manipulação ou armazenamento dos alimentos. O sintoma mais comum é a diarreia. A intoxicação alimentar geralmente dura de 1 a 10 dias. Tudo depende do organismo que infectou você. Outros sintomas são vômitos e febre. Na maioria das vezes, a intoxicação alimentar é suave e tende a desaparecer após alguns dias. Mas caso persistam, a nutricionista recomenda uma avaliação médica. Às vezes também a gente esquece que alguns alimentos, eles não passam pelo processo térmico, isso é, pelo fogo, que seria uma das maneiras de matar a bactéria. O tratamento, geralmente, é o ciclo do micro-organismo passando pelo trato digestório, então vai ter a náusea e daqui a pouco passa, ou tem uns 2, 3 episódios de vômito ou diarreia e daqui a pouco passa. Então, às vezes os sintomas podem ser tratados em casa mesmo, com ingestão hídrica, mas quando percebe, ainda mais em crianças e idosos, né? Quando percebe que tem muita perda de água através do vômito, através da diarreia, é muito importante procurar um médico, sim, um hospital, porque essa hidratação, ela às vezes é mais importante do que a própria bactéria lá dentro da pessoa, né? A proliferação dela. Essa desidratação eu posso perder uma pessoa mesmo, principalmente pessoas de risco, que seriam as crianças e os idosos. O gerente de produtos do Departamento de Vigilância Sanitária da FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Jackson Alagoas, alerta que barraquinhas itinerantes de alimentos necessitam de licenciamento sanitário para funcionarem. O documento atesta a qualidade dos produtos ofertados. O comércio itinerante de alimentos, seja um food truck, seja uma barraca, ou seja um carrinho de alimentação, eles precisam cumprir com alguns critérios de segurança e de boas práticas de manipulação dos alimentos que eles ofertam. Por isso é importante que o proprietário compareça ao órgão de vigilância do município para requerer a inspeção e a emissão da licença sanitária, independentemente do local onde ele funcione. O licenciamento sanitário é emitido pelo Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, depois de análises das condições higiênico-sanitárias do estabelecimento. Para denunciar qualquer tipo de prática de manipulação irregular ou estabelecimentos suspeitos, a Vigilância Sanitária Municipal disponibiliza o telefone 0800 092 0123, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Ítalo Bianco, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E através de nota, na manhã de hoje, uma equipe de fiscalização da SEMAC, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal da Prefeitura,
foi ao local e constatou que o ambulante é irregular, não tendo autorização para funcionar. O carrinho e os produtos foram apreendidos e os tucumãs vão ser inutilizados. A SEMAC informa ainda que realiza periodicamente ações de reordenamento e fiscalização no centro da cidade. Além do 0800 092 0123 que o Ítalo Bianco falou na reportagem, a população também pode denunciar irregularidades por meio do telefone 3663-8488. A prefeitura orienta a população para que não compre frutas e verduras nas ruas e calçadas com procedência e higiene duvidosas, priorizando a compra desses produtos somente nas feiras e mercados. Se nós fôssemos fazer uma enquete agora perguntando à população o que você vê de irregular na manipulação e venda de produtos, barracas que não têm autorização, nós íamos terminar o jornal só recebendo e dando as informações dessas irregularidades, que são muitas. É claro que a gente não está aqui para condenar o trabalhador, né? A gente está falando de um cenário aí de 3 milhões de desempregados no Brasil. A prefeitura foi lá, fez a sua parte, né? Interditou a barraquinha, inutilizou os tucumães, apreendeu todos os produtos. Essa criança deve ter levado um puxão de orelha aí do pai, com certeza. O fato é que a criança nem ali deveria estar, né? Segundo a prefeitura, ela tem 10 ou 12 anos, exatamente, trabalho infantil, não pode. Concordemos ou não com isso, há uma legislação brasileira que precisa, sim, ser levada em consideração. Então, a criança nem deveria estar trabalhando, ajudando o pai. A gente sabe que é a realidade no Brasil, mas não é correto. E segundo, a gente fica se perguntando, né, até que ponto essas fiscalizações são efetivas, são feitas realmente com regularidade. A nota da própria SEMAC informa essa periodicidade nas fiscalizações, no reordenamento, na fiscalização no centro da cidade. Se você descer aqui a Eduardo Ribeiro, próximo à Rádio Rio Mar, você vai ver diversos fiscais, sim, né, da secretaria. No entanto, a maioria parado ali nas esquinas, sem nenhuma ação em relação aos ambulantes que já estão aqui diariamente na Eduardo Ribeiro. Semelhante àquela operação offline que ocorreu no final de semana. Fizeram num dia, no outro dia já estavam lá as pessoas, né? O Bruno, inclusive, nós comentamos aqui. Já estavam lá os vendedores, os camaradas assaltam ali, correm para dentro de algumas lojas para revender o produto roubado. E, além disso, a gente observa também, isso já inclusive foi feito algum levantamento, acho que não sei se foi da Câmara ou foi da Prefeitura, que as galerias, né, tem as pessoas que estavam nas ruas, camelôs, que trabalham nas galerias agora. Só que como elas consideram um movimento fraco, elas têm alguém dentro da barraca na galeria, mas vão pra rua, um carrinho, empurrando o carrinho, qualquer coisa para vender na rua. Como a Gisele falou, a gente não tá aqui pra criticar quem precisa do seu ganha-pão, né? Mas, por exemplo, você tem aqui o ponto de ônibus na Epaminondas, perto da rádio, e o ônibus não consegue parar, porque é carrinho em toda a esquina. Então você se arrisca no meio da rua, ali não é bem iluminado, ali tem muito marginal à noite, então o marginal passa entre os carrinhos ali, você nem percebe, você não tem a segurança, muito menos quem está trabalhando tem a segurança, porque a calçada e a rua é tomada por carrinhos. E assim, não que vá se expulsar essas pessoas, né? Mas elas têm que entender, têm que ser conscientizadas que elas estão num ambiente ali que elas se colocam em risco e nos colocam em risco também, enquanto pedestre, enquanto você usuário de transporte público coletivo. A gente está falando de um pequeno trecho aqui da Epaminondas, né? A gente sabe que na cidade toda tem isso. Você vai em pontos de ônibus, por exemplo, nas plataformas também, eles montam aquelas barracas para vender ali, quando enche de pessoas na plataforma, você vai desviar, de repente corre o risco de cair da plataforma e ser atropelado. Então, é uma coisa bastante grave, séria, e aqui em Manaus precisa ser revisto com muita seriedade, né? Porque a pessoa precisa ali do seu ganha-pão, ninguém discorda disso, mas as outras pessoas precisam estar em segurança. Precisa também ter um ordenamento. E você que costuma comprar das barraquinhas aqui fora, vá lá dentro, prestigie as galerias, que é o mesmo produto. Às vezes os vendedores, como o Bruno ressaltou, saem de lá porque não há uma movimentação, segundo eles. A gente vai agora a Parintins falar com o nosso correspondente Carlos Alexandre, porque um radialista está sendo ameaçado no município de Maués. O que aconteceu, Carlos? Boa tarde para você. Boa tarde, Excelente. Boa tarde, amigos da Rádio Rio Mar. Pois é, essa ameaça aconteceu no último fim de semana e a Polícia Militar de Maués, ela efetuou a prisão de Francisco de Souza. Ele tem 40 anos de idade. Ele teria ameaçado o radialista Franco Costa naquela cidade. De acordo com as informações que foram repassadas pela polícia,
ele havia parado o radialista em plena via pública e direcionado ameaças ao radialista e ainda ao comandante da Polícia Militar de Maués, o capitão Laurênio. Nós mantivemos contato agora há pouco com o capitão Laurênio para que ele pudesse falar sobre esta situação. Ele informou que a Polícia Civil abriu investigações para apurar esse caso, uma vez que o cidadão usou nomes de facções como o Comando Vermelho, como a FDN, e o comandante, o capitão Laurênio, começou agora há pouco conosco por telefone e fala dessa ameaça que teria sido direcionada ao radialista Franco Costa e ao comandante da Polícia Militar da cidade de Maués. Vamos ouvir. Então, ontem, domingo, por volta de 1h da tarde, o chefe me comunicou que tinha uma cidadã ameaçando ele de morte, né? E de tabela, me ameaçou também, né? Umas palavras ofendendo ele e a minha pessoa. Por quê? Porque sempre ele ligou à rádio falar sobre o trabalho da Polícia Militar, falar sobre as apreensões, falar sobre o combate de drogas aqui no município de Maués, né? E o Franco nos apoia divulgando o nosso trabalho. Então, alguém está se sentindo incomodado, né? Eu acredito que aquele rapaz que falou isso foi mandado por uma outra pessoa. Porque eu investiguei ele, o doutor da delegada policial já está fazendo procedimento, mas eu acredito que ali são mensagens que ele foi emitido para o celular do Franco também, através de WhatsApp e MSN, falando que ia matar ele, que ia matar o comandante da polícia militar de Maués, tendo em vista que estavam mexendo com o FBN, com o PCC, uma situação dessa. Eu acredito que ele foi mandado por alguém para passar essa mensagem, tentando intimidar o meu trabalho, né, da Polícia Militar de Maués, o trabalho do Franco também, que ele apoia a Polícia Militar, ele apoia toda a Polícia Militar, que ele apoia a segurança municipal do município, né? Então, palavras do capitão Laurênio, que é o comandante da Polícia Militar do município de Maués. E a cidade de Maués é uma das cidades mais violentas do Baixo Amazonas. Nós estamos no mês de agosto, mês número 8 do ano, né? E já foram registrados mais de 10 homicídios naquela cidade. Também é uma cidade onde existem ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. O capitão Laurênio, ele acredita que essas ameaças ocorram em virtude do combate ao tráfico de drogas, e o radialista faria comentários positivos em relação ao trabalho da Polícia Militar. De acordo com o capitão, a Polícia Civil abriu uma investigação, ainda não pode dar informações relacionadas a essa situação, mas o beliante já foi preso e foi ouvido, e a polícia deve investigar de quem seria o mandante dessas ameaças ao comando da Polícia Militar e ainda ao radialista que fez uma denúncia à delegacia de polícia daquela cidade. De Parintins, Carlos Alexandre, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Rio Mar em notícias. Agora são 5h26 e proposta de Agosto Limpo quer diminuir descarte irregular e gasto de 230 milhões de reais por ano com coleta de lixo na capital amazonense. Bruno. As 2.600 toneladas de lixo produzidas por dia pelos mais de 2.100.000 habitantes de Manaus custam ao próprio cidadão R$638 mil a cada 24 horas, R$4.400.000 por semana e R$230 milhões por ano. Isso é o que mostra o relatório de atividades da CEMUSP, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, nos 12 meses do ano passado. Esse dinheiro é suficiente para comprar mais de 570 ônibus de R$400 mil cada. Para tentar minimizar a despesa, foi proposto um projeto de lei nesta segunda-feira na Câmara Municipal de Manaus para a criação do Agosto Limpo. O autor, vereador Gilvandro Mota, do PTC, afirma que quase 30 toneladas de lixo são retiradas por dia só dos igarapés da cidade.
Manaus hoje gasta aproximadamente 250 milhões por ano com a retirada dos resíduos domésticos e resíduos públicos. E isso nós precisamos minimizar essa produção de resíduo para que a gente possa, inclusive, economizar e gastar esse dinheiro da melhor forma possível ou com outras prioridades na cidade. Só para se ter uma ideia, a cidade de Manaus retira hoje, diariamente, dos igarapés, aproximadamente 30 toneladas de resíduos, de lixo. Isso, via de regra, é dispensado pela própria comunidade. Nós precisamos trabalhar na consciência dessas pessoas, uma forma de que elas se eduquem e evitem isso. Pela planilha da CEMUSP, a retirada de 9.622 toneladas de lixo dos igarapés consumiu 15 milhões de reais dos cofres públicos de Manaus no ano passado. Ainda conforme a CEMUSP, apenas 0,5% de todo o lixo coletado vai para a reciclagem. 99% vai parar no aterro sanitário. O parlamentar acredita que a lei pode chamar a atenção da sociedade e, durante o mês de agosto, motivar a realização de atos de conscientização. Os objetivos do Agosto Limpo são incentivar ações educativas para evitar os descartes irregulares de resíduos em vias públicas. Terá caráter educativo, fazendo com que as escolas públicas municipais realizem palestras, oficinas, campanhas, separando o seu resíduo de forma educativa, para que suas crianças e adolescentes possam já criar esses bons hábitos. Levar ao conhecimento público o debate sobre os impactos causados pelo descarte inadequado de resíduo. Realizar mutirões de limpeza no município de Manaus. Nos 12 meses do ano passado, foram descartados quase 933 mil toneladas de lixo em Manaus. Análise política. Outro assunto que voltou às redes sociais nessa semana foi novamente o presidente Jair Bolsonaro, em sua conta no Twitter, publicou a frase do ministro da Cidadania, Osmar Terra, e voltou a negar que haja fome no Brasil. E quem comenta esse assunto é o padre Gilberto Sena, presidente da Rede de Notícias da Amazônia, direto de Santarém. Olá, padre, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Jacilene. Estamos em sintonia com você ouvinte também da Rio Mar. Hoje nós temos uma notícia que eu considero muito grave e que não podemos baixar a cabeça e ficar calado. O presidente Bolsonaro afirmou e insistiu que no Brasil não existe fome, pois o país é rico para qualquer plantio, disse ele. Você concorda com o Bolsonaro? Será que ele está brincando ou mangando de tantas pessoas que passam fome? Será que ele diz essas coisas de propósito só para provocar raiva em tantos pais de família que a cada dia saem para a rua em busca de alguma coisa sem saber o que oferecerão a seus filhos para o almoço? Como é que a família dele, do presidente, está muito bem de vida, de barriga cheia, e ele se lixando para os pobres? Não é horrível isso? Tomemos a cidade de Manaus para conferir a mentira do presidente da República. Aí na capital, Manauara, afirma uma pesquisa que são 482 mil moradias inadequadas, isto é, são casas sem condição digna para serem habitadas, com falta de água pura, falta de tratamento de esgotos, entre outras necessidades básicas. Isto é um sinal de pobreza e até fome de famílias na capital Manauara. Cerca de 360 mil pessoas no estado do Amazonas vivem em extrema pobreza. Significa que cada pessoa da família vive com R$134 por mês. Então, uma família com 6 pessoas em extrema pobreza tem uma renda de apenas R$804 mês. Isso não é fome? Como pode o presidente da República, lá em Brasília, bem alimentado, dizer que não existe fome no Brasil? Ele ainda insiste em argumentar da seguinte forma: passa-se mal, não come bem. Aí eu concordo.
Agora, passar fome, não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas, com um físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países pelo mundo. Imagina, esse é o critério de fome que descreve o presidente de vocês. Como explicar que mais de 14 milhões de famílias no Brasil são beneficiadas pelo programa Bolsa Família, se não vivem na pobreza? Esse problema não é só de Manaus, não, mas também em Santarém, aqui no Pará, em Juruti, em Macapá, na Amazônia toda, no Brasil todo. 14 milhões estão desempregados. Nós não podemos engolir essas presepadas do presidente, isso mesmo, presepadas, que faz isso para provocar raiva em nós, pensando que ele é todo poderoso e que vai fazer isso a vida inteira. Infeliz de quem votou nele, e mais infeliz quem ainda acha que ele está certo. Não é isso, Gessilene? Um grande abraço a você, meu amigo, minha amiga ouvinte. Reflita o que nós podemos fazer para sair desse estado de miséria intelectual. 5h37 agora em Manaus. Nós estamos pela sua 103,5, a Rádio Rio Mar FM, no quadro Saúde para você. Vamos falar sobre o Dia Nacional da Saúde. Já estamos também ao vivo por meio das nossas redes sociais. Você que quiser ver e ouvir essa entrevista, corre para lá. Nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Saúde, que é celebrado hoje em todo o Brasil. Essa data tem o objetivo de conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância da educação sanitária. A gente vai trazer a lista também de mortalidade aqui no estado do Amazonas para que as pessoas fiquem sabendo quais são as doenças que mais acometem a população. E já está aqui nos nossos estúdios o radio-oncologista da Sensumed Oncologia, Alfredo Reichel. Obrigado, é sempre um prazer vir aqui. Para alertar e informar a população sobre esse tema tão importante que é a saúde, né? Então, hoje é o Dia Nacional da Saúde. Na verdade, ele foi criado em 1967. Ele serve para homenagear também um grande médico, Oswaldo Cruz. E naquela época que ele foi criado, era justamente para lembrar a população do cuidado sanitário. Porque naquela época, a principal causa de morte, de mortalidade, eram as doenças infecto-contagiosas. Diarreia, pneumonia, essas doenças mais simples, que hoje em dia não são mais, né? Hoje não é mais tanto nosso foco. Não que a gente não tenha muito que melhorar ainda nessa área, né? Mas hoje em dia a principal causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares, infarto e AVC. E as doenças infectoparasitárias, elas estão mais controladas. Por exemplo, a febre amarela, ela não é mais tanta causa de morte assim como era na época que Oswaldo Cruz, no começo do século passado, quando ele erradicou essa doença no Brasil, né? Infarto e AVC. Por quê, doutor? Porque a gente está vivendo mais, né? Como a gente está sobrevivendo cada vez mais às doenças mais simples, as doenças infecciosas, a gente tem mais risco de ter infarto e AVC. E também, principalmente, por causa da nossa dieta moderna, rica em sal, rica em gordura. A gente está fazendo cada vez menos atividades físicas, né? A gente agora tem carro, a gente não anda tanto quanto a gente andava no século passado, nos séculos passados, né? A gente não sobe mais tanta escada, agora a gente tem muito elevador. E, enfim, a modernidade causa essa doença, né? Principalmente a alimentação e os hábitos de vida. Quando ele falou rico, eu pensei que a população estava aprendendo, né? Mas é rico em sal, rico em açúcar, rico em tudo que não deve. E quando ele falou agora da gente ter carro e tudo mais, eu lembro que antes a gente andava, sei lá, 500 metros até o orelhão para fazer uma ligação, né? Ou levantava da cadeira para mudar o canal da TV, ou levantava da cadeira para mudar a estação do rádio, né? Hoje é tudo no controle, tudo sentado ali. A gente era obrigado a não ser sedentário. Agora não, agora tudo favorece a gente. Tem escada rolante em todo lugar. Antigamente não existia tanto assim, né? A gente tinha que fazer aquele esforço. Agora não, a gente não precisa fazer mais tanto esforço e a gente não come mais tão bem assim, né? E então, doutor, conta pra gente qual é a melhor forma de prevenção contra essas doenças que mais fazem vítimas no nosso estado e também no Amazonas, né? Por exemplo, esquece o controle, levanta e muda o canal da TV Ajuda. Exatamente, a principal forma de você viver mais e viver melhor e evitar ter essas doenças, né?
Principalmente cuidando da dieta, o mínimo, o menos sal possível, se alimentar de menos açúcares, principalmente os açúcares refinados, né? E evitar gordura. Na verdade, é simples, o difícil é fazer, né? Porque é muita oferta de muito alimento que a gente tem, assim, é difícil a gente pensar toda hora e se controlar. E fazer atividade física, né? Que a gente tem que separar um tempinho da nossa vida pra gente cuidar da gente. E você tem que tentar descobrir o que é que você gosta. Nem todo mundo precisa ir pra academia. Você pode correr, você pode nadar, você pode andar de bicicleta, né? Você pode fazer dança. Você tem que tentar descobrir o que é que você gosta. Você não pode ficar parado. O recomendado pela OMS hoje é quantas horas por semana? Tem que fazer pelo menos 3,5 horas de atividade física por semana, ó. No mínimo. No mínimo, né? Mas é aquela atividade física de suar, né? Eu caminhei até o meu trabalho. Não foi atividade física, né? Não conta. Não conta. Limpei minha casa, não conta. Não, tem que ser aquela que te faz suar, faz seu coração bater mais, acelerar. Isso é atividade física mesmo, né? Doutor, a Agência Federal dos Estados Unidos, responsável por publicar dados anuais de mortalidade, prevê que o câncer vai superar as doenças cardíacas como principal causa de morte em 2020. No Brasil, estima-se que em 2033 o câncer será a principal causa de morte. Quais mudanças deve levar a essa nova realidade? Então, essa é uma questão muito importante. Assim, quando esse Dia Nacional de Saúde foi feito, né, pelo Ministério da Saúde em 67, a mortalidade era uma. Hoje é outra. E no futuro a gente sabe que vai mudar. E a gente tem que se preparar para isso, né? Nos Estados Unidos, a partir de 2020, a previsão é de que o câncer seja a principal causa de mortalidade. No Brasil, a gente vai demorar um pouquinho mais, 2033, como você falou. Isso acontece porque a gente está controlando melhor as doenças cardiovasculares. A gente está morrendo menos de AVC e de infarto, porque tem remédios muito bons para isso. A gente está começando a se cuidar melhor nos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, eles estão começando a se cuidar melhor, né? E o principal fator para você ter um câncer, infelizmente, é a idade. Então, quanto mais a gente vai vivendo, maior a chance da gente morrer por um câncer. E a gente também tem que se cuidar em relação a isso. Isso vai ser cada vez mais importante a gente tentar diagnosticar essas doenças no começo, quando a gente consegue curar melhor e dar um tratamento com menos efeitos colaterais, né? E as políticas públicas, provavelmente no Brasil e no mundo, vão mudar mais ainda, vão focar cada vez mais em rastreamento precoce de câncer de mama, de câncer de pulmão e outras doenças, né, que são comuns, câncer coloretal. Isso que vai mudar no futuro, em como que a gente vai aprender a se cuidar melhor. O senhor falou em relação ao diagnóstico mais precoce, isso tem a ver com mais chances de cura. Exatamente. A gente pode dizer aí que o câncer pode se tornar uma doença crônica? O câncer, hoje em dia, em muitos textos, muitos artigos, eles são discutidos já como uma doença crônica, porque a gente consegue curar mais pacientes, então eles sobrevivem mais a um tratamento de câncer. E mesmo aqueles pacientes que a gente não pensa em curá-los, eles estão vivendo muito mais, eles estão vivendo também mais, apesar da gente não conseguir curar a doença, porque os tratamentos estão ficando cada vez mais eficientes, a gente está vivendo cada vez mais. Só que viver com câncer também traz algumas dificuldades, são tratamentos, são efeitos colaterais, é uma vida diferente, que ela precisa de cuidados diferentes. Então, esses pacientes vão ter que ser olhados de forma especial também, né? Os pacientes que estão com câncer, que não são curáveis, mas estão em tratamento, e esses tratamentos são muito necessários para manter esse paciente bem, né? Sem efeitos colaterais da doença e do tratamento, né? E a gente está falando aí de doenças, né? AVC, câncer, infarto, e pouca gente se atenta para que a educação ou a falta dela também mata e muito aqui na nossa região norte, infelizmente, né? A violência, que é uma decorrência da falta de educação, porque com pouca educação você tem um aumento da violência, mata muito também, né, doutor? Gostaria que você falasse a respeito desse tema. Exatamente. Aqui na região norte foi um dos poucos, na verdade, o único lugar do Brasil em que a violência ela aumentou como causa de morte, né? É um dado que, comparando de 2000 até 2015,
a chance de morrer no Amazonas, na região norte, por causa de violenta, aumentou em 27%. E a chance de um homem morrer por causa violenta é 12 vezes mais do que uma mulher. No resto do Brasil, a chance de morrer por causa violenta diminuiu, só na região norte que aumentou. Isso está muito associado, claro, com nível socioeconômico, com educação, com distribuição de riqueza, né, com acesso à moradia, saúde, educação em geral, né? Então, para a gente ver que saúde não é uma questão só de cuidar de doença, né, mas uma questão de cuidar da população economicamente, espiritualmente, fisicamente, em toda a educação, né? Para evitar, inclusive, que a gente tem esses dados, como violência diminuindo nossa quantidade de vida, né? Tem tanta coisa que a gente tem que se preocupar, né? Para manter a saúde, ainda tem a questão da violência que não está ao nosso alcance, infelizmente, né? Então, uma coisa para se refletir. É verdade. Eu queria fazer uma reflexão a respeito desse Dia Nacional, que foi criado em 67, né, doutor? E teve alguém que teve uma ideia criativa, que foi o Monteiro Lobato, que criou o personagem Jeca Tatu, que exatamente fazia a referência a essa questão do menino ali urinando dentro de uma vasilha, e a pessoa que não se cuida realmente da sua saúde física, né, da sua aparência. E ele teve uma sacada tão boa que foi pro cinema com o Amácio Mazzaropi, né, que personificou, né, no cinema o Jeca Tatu, trazendo esclarecimento exatamente sobre a questão da nossa saúde, né, em paralelo com esse Dia Nacional da Saúde criado pelo governo. Hoje falta muito isso também, né? Você dar de forma direta que a população hoje não se atenta tanto para isso, né? Para ela vive um dia após o outro sem se atentar para esses riscos. Exatamente. Isso que é bom lembrar. Oswaldo Cruz, quando criou a vacinação obrigatória, a população fez uma revolta. Foi grande a revolta no Rio. Grande revolta, né? Ela pegou em armas mesmo. Fizeram uma guerra no Rio de Janeiro. Para você ver como mudam os paradigmas, como as ideias mudam, e a gente precisa evoluir junto, se educar, né? Porque isso pode estar acontecendo hoje em dia. Às vezes, a população também não aceita hoje coisas que são que vão melhorar a vida dela, mas ela ainda não conseguiu se educar em alguns aspectos, que no futuro a gente vai rir disso, vai rir do que como a gente está vivendo hoje, né? De como a gente está se alimentando mal, por exemplo. Então, por isso que a educação, às vezes, é a coisa mais importante para mudar a saúde da população, e para isso que serve o dia de hoje, né? Então, levante aí do seu sofá, você que está ouvindo a Rádio Rio Mar nesse momento, tire as pilhas do controle, vá procurar uma atividade a qual você se sinta bem e dê uma olhadinha lá na sua geladeira, veja quanto de enlatado tem por lá. Dê uma caminhada, mas não no rumo da geladeira. Doutor Alfredo Reit, o radio-oncologista da Sensomed Oncologia, muito obrigado pelas suas informações aqui conosco. Obrigado a vocês. A informação a serviço da cidadania. E a Lei Maria da Penha completa 13 anos e no Amazonas são registradas mais de 13 mil denúncias de violência contra a mulher, só no primeiro semestre deste ano. A reportagem é de Cíntia Valadares. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. A lei tem por finalidade proporcionar instrumentos para coibir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo sua integridade física, psíquica, sexual, moral e patrimonial, a conhecida violência de gênero. No Amazonas, somente nos 6 primeiros meses de 2019, foram registradas 13.042 denúncias de violência doméstica contra mulheres, número superior aos 11.736 registrados no mesmo período do ano passado. O levantamento indica ainda que no ano de 2018 foram 24.533 denúncias registradas e 6.080 solicitações de medidas protetivas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher no Amazonas, Poliana Vieira, alguns fatores contribuem para o aumento dos casos. No meu ponto de vista, são 2 fatores que influenciam. Os casos realmente têm aumentado, as mulheres têm denunciado, mas há um terceiro fator aí, que nem sempre é computado, que é o fato das mulheres terem mais ciência dos direitos delas, e aí elas reivindicam esses direitos, elas não aceitam certas condutas dos companheiros, e nesse momento eles se revoltam, e aí gera violência. O que preocupa a Defensoria é que os números registrados não apontam dados por grupos de mulheres negras, indígenas e transexuais, o que levou o órgão a promover o seminário A Lei é para Todas, a aplicação da Lei Maria da Penha do ponto de vista do feminismo interseccional.
O evento vai ser realizado no dia 12 de agosto no auditório da Escola Legislativo, na zona centro-sul da capital. Segundo a defensora Apoliana Vieira, não há dados que mostrem a realidade dessas mulheres. Esse ano surgiu a ideia de analisar como que a Lei Maria da Penha é aplicada em relação a grupos específicos de mulheres, porque nós temos que começar a olhar outros grupos e não a mulher de uma maneira geral. A minha demanda é diferente da demanda de uma mulher indígena, de uma mulher trans, de uma mulher negra, que são os 3 grupos de mulheres que nós resolvemos abordar. A gente sabe que tem outros, né? Mas nós vamos abordar esses 3. É interessante constar que não há dados nenhum dado de nenhum setor público a respeito desses grupos de mulheres. As inscrições para o seminário podem ser feitas pela internet no endereço simpla.com.br. Basta apenas colocar na barra de busca o nome do seminário. Cíntia Valadares, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E agora falando de esporte, Bruno Elander, o Paysandu vai jogar na Colina, porque o Nacional ia jogar na Arena, mas o que foi que pintou aí? Foi um inimigo pesado, forte? Na verdade, foi uma organização mais organizada, né? Porque como os clubes amazonenses, você nem sabia que ia ter 3 times amazonenses para começar, né? Porque a Copa Verde começou, 6 times desistiram até que caiu a vaga aqui pro Amazonas, né? Então, já tinha um show programado com contrato desde janeiro. Já tava lá na arena, então o Nacional se prometeu. É um show que eu não vou falar o nome pra não fazer comercial, revelar, né? Não pode revelar. Mas vai ser dentro da arena, inclusive o palco já tava começando a ser... O ritmo. Eu não lembro, acho que são vários ritmos. Deve ser sertanejo, não sei. Ah, aquela coisa toda. Mas a empresa foi até bem, porque interrompeu a montagem do palco para o Manaus poder jogar no final de semana. Se você olhar as imagens, tem lá os palcos lá no canto direito e também atrás do gol sendo montado. Mas pro jogo do Nacional quarta-feira não dá, né? Os shows parece que são sábado e aí não dá pra parar a montagem e continuar depois, porque não vai dar tempo. Então a empresa tem a prioridade, ela pagou pelo uso da arena, ela assinou o contrato lá em janeiro para esse show e aí o Nacional vai ter que jogar na Colina na quarta-feira às 8 horas da noite contra o Paysandu e os ingressos à venda R$20. Então o Nacional na Copa Verde, 8ª de final, jogo na Colina. Pro Manaus ainda tá sob júdice, digamos assim, né? Pode ser que o Nacional, o Manaus tenha problemas também. A intenção do clube é talvez trazer o jogo pro sábado, porque tá marcado pro domingo pela CBF, vai começar às 4 horas da tarde. E no domingo também tem uma programação agendada lá pra Arena e que ainda não tá certo. Nem o Manaus sabe ainda se vai ser na Arena mesmo ou não esse jogo, porque a CBF marcou pro domingo, mas o Manaus ainda pode pedir pra voltar esse horário, pra voltar esse jogo um dia antes. Jogo de ida no próximo domingo, 3 da tarde, lá em Santa Catarina, contra o Brusque, que conseguiu reverter a vantagem do Ituano, que venceu por 2-0 e nos pênaltis passou. Eu até comentava nas redes sociais que, pra quem não sabe, o Brusque é o time que o dono da Van patrocina, vai construir um estádio para esse Brusque, que é lá de Santa Catarina. Então dinheiro o clube tem, né? Torcida não tem tanta, porque Santa Catarina tem outros times, Chapecoense, Avaí, Figueirense, que são times de mais torcida, mas que tem esse investimento, essa estrutura por trás aí. Bruno, e o público do Manaus nesse último jogo? Foi 15 mil e quase 16 mil pessoas. Mas tá bom, hein? Excelente, né? O Manaus eu acho que ele ganhou uma grande torcida a partir daquele jogo que lotou a arena, viu? Sim, o pessoal gostou, né? Porque quando você vai e não sai frustrado, é uma boa, né? Então acho que o Manaus tem que aproveitar esse momento, inclusive tá aproveitando para vender camisa feito água, aí todo mundo tá comprando camisa do Manaus. Os ingressos pro jogo da final deve ser R$30 o preço, o Manaus deve divulgar isso ainda durante essa semana. E esperamos que consigam também jogar na arena, né? Porque fazer uma final na Colina para 11 mil, né? A gente merece, acho que o torcedor merece uma arena lotada. Mas enfim, é para que se mude também um pouco dessa concepção, porque aqui em Manaus a gente nunca espera que os times cheguem longe. Dessa vez o Manaus chegou na final, então fica aí complicado para que haja uma reclamação, até porque quem paga é a empresa, né? O Manaus, por exemplo, joga sem custo na arena. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo nublado a parcialmente nublado, os ventos fracos, mínima de 25, máxima de 34 graus. Trânsito. Fluxo moderado na rotatória do Coroado, na Constantino Nery, cruzamento com a Pedro Teixeira, boa fluidez, segundo o IMU. E na rotatória do Produtor também, circulação sem alteração nesse momento. Na rotatória do Dourado, fluidez moderada.
Nós vamos finalizando com uma frase do padre Antônio Vieira. Muitos cuidam da reputação, mas não da consciência. Jornalismo com credibilidade. 5h56, o Rio Mar em Notícias encerra aqui. A você, ouvinte, obrigada pela audiência. Fique conosco ao longo da semana. Bruna Landerton, claro, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Jornal